Hoje vamos aprender a criar uma atividade no EducaPlay. Vamos então ao motor de busca e colocamos EducaPlay. No site educaplay.com vamos entrar e se já tiverem uma conta criada, basta fazer o login. Caso ainda não tenham uma conta, podem fazê-lo aqui. Aqui ao fundo poderão criar uma conta gratuitamente, colocando o primeiro e o último nome, o endereço de e-mail, uma password, não sou um robô e tenho mais de 16 anos. Clicam em Sign Up e então estão registados no EducaPlay. Poderá-vos ser enviado um e-mail de confirmação para a vossa caixa de correio eletrónico. Terão que entrar e confirmar então a inscrição. Eu, como já tenho conta, vou então entrar pelo login. Aqui tenho então o meu perfil e a minha conta pessoal no EducaPlay. Como podem ver, aparece logo aqui o meu nome. Estas atividades são atividades que eu já tenho então desenvolvidas e publicadas. Poderá aparecer então nesta secção, toda ela poderá aparecer em branco e não ter qualquer tipo de atividade quem se inscrever pela primeira vez. Do lado esquerdo encontram então aqui alguns separadores na vossa conta pessoal, nomeadamente as vossas atividades, os vossos desafios, os favoritos, as coleções, os resultados das atividades, a caixa de correio, as notificações, as definições de conta e o sair da conta. Para criarem uma atividade, basta chegar ao criar uma nova atividade. Chamo a atenção que se não aparecer esta vossa conta de perfil, terão que vir aqui ao canto superior direito a este bonequinho e clicar nele. Ao clicarem nele, e caso apareça aqui o vosso nome, já estarão então na vossa conta pessoal. Vamos então criar uma nova atividade e para isso vou clicar no New Activity. Vou começar por criar uma atividade com este modelo. Como podem ver, tem então aqui vários exemplos de modelos que também poderão utilizar. Aqui, então, eu posso colocar uma primeira questão que pode ser escrita ou pode ser falada. Se eu clicar aqui neste ícone, aqui posso então adicionar um som ou uma imagem, ou então gravar a minha voz. Vou começar então por escrever a primeira questão e vamos falar sobre os mamíferos. Os mamíferos caracterizam-se por... Então, primeira resposta. Pela presença de pelos no corpo. Presença de pelos no corpo. E aqui também poderei então adicionar uma imagem a esta resposta. Posso adicionar ou não, não é obrigatório. Posso adicionar então aqui uma imagem que já as selecionei previamente e estão numa pasta no ambiente de trabalho. Então, pela presença de escamas, e vou também adicionar aqui uma imagem. Ou pela presença, neste caso, de penas. Presença de penas. A resposta correta é presença de pelos no corpo. Então, eu vou selecionar a primeira resposta, a A, como sendo a resposta correta. E vai então aparecer um vistozinho. Só dá para selecionar uma das respostas. Isto porque este tipo de jogo, e depois vão perceber quando começarem a jogar, consiste numa rã que vai saltando
de folha em folha até chegar ao destino. É óbvio que ela só salta uma vez. Ela não pode saltar 2 vezes ao mesmo tempo. Então, só poderá haver uma resposta correta de entre as 3. Se eu quiser adicionar mais uma questão, vou aqui então adicionar mais uma questão. E então, esta questão agora, número 2, ao invés de ser escrita, vai ser falada. Vou então aqui a este ícone e vou gravar então a questão, clicando neste botãozinho vermelho. Em quantos grupos podem ser classificados os mamíferos? Se eu concordar então com a gravação, clico em OK. Se não concordar, clico em cancelo e volto a gravar. Respostas corretas: 1, 2 ou 3. E a resposta correta é 3. Então vamos selecionar a resposta correta. Se eu quiser adicionar mais uma questão, vou aqui adicionar mais uma questão. Também posso duplicar as questões, clicando no duplicar. Posso eliminar uma questão ou posso, a qualquer momento, editar as questões anteriores, tanto as perguntas como as respostas. A questão número 3 é exatamente o mesmo como as questões anteriores. Vamos colocar aqui, assinala o mamífero. E agora vou colocar aqui por imagens baleia azul, uma aranha, e uma avestruz. É claro que o mamífero é a baleia, então eu vou selecionar a baleia. Pronto, e já tenho mais uma questão. Adicionei então 5 questões à minha atividade, mas poderia adicionar muitas mais. Posso adicionar até 100 questões. Então, depois aqui nas opiniões, nós podemos então aqui definir o máximo de erros. Ou seja, como isto é um jogo, o máximo de tentativas ou de vidas. Neste caso estão 3, mas poderiam ser mais. Posso também aqui definir o tempo para cada uma das questões. E neste caso está por segundos. Então, cada uma das questões tem 10 segundos. Aqui, a ordem das questões pode ser aleatória e tem 5 questões, mas poderia adicionar aqui mais questões. Aqui nas definições avançadas não posso então selecionar nada porque é aquela parte em que teríamos que pagar ou adquirir um pacote que é pago. Então, uma vez que já defini então, a minha atividade e já criei a minha atividade, vou então aqui ao separador das informações, vou escolher o tipo de linguagem, vou dar um título à minha atividade, os mamíferos, e aqui na descrição vou dar algumas indicações para os jogadores. Ajuda a chegar ao destino sem cair na água. Utiliza as teclas, utiliza as setas do teclado. Depois, vou então escolher aqui o ciclo. Podemos colocar aqui primeiro ciclo, 4º ano.
Então, a área será estudo do meio e aqui biologia. As tags, já temos cá 2, mas são sempre necessárias 3. Por isso vamos acrescentar aqui mais uma. Estudo do meio. Enter. Já temos 3. Então agora já podemos publicar a nossa atividade. Vamos aqui ao publicar, clicamos e ela foi publicada com sucesso. Então aqui, para quem tiver dificuldades com o inglês, pode sempre clicar com o botão do lado direito no espaço em branco e traduzir para o português. Então, eu poderia continuar a editar a minha atividade, ela neste momento está nas minhas atividades. Se eu for então aqui à minha imagem de perfil e clicar, eu já posso ver que esta atividade está nas minhas atividades, os mamíferos. Então, eu posso editar e novamente acrescentar questões ou eliminar, mas também posso eliminar, posso duplicar, como posso publicar então na minha plataforma da escola. Ao clicar então aqui no título da atividade, o que é que eu posso fazer aqui? Eu aqui posso então partilhar a atividade. E aqui, ao partilhar a atividade no chat, eu posso partilhá-la no Google Classroom, no Teams ou noutra qualquer. Assim como posso ainda copiar o link e enviar por e-mail ou de uma outra forma. Partilhar nas redes, por exemplo. Se eu quiser então partilhar a minha atividade através de um link, o que é que vai acontecer? Do outro lado, na vista do aluno, eu vou copiar o link e como é que o aluno vai ver? Então, aqui o aluno vai clicar em Setup, recusar todos, e então, o aluno poderá então, ao clicar aqui, identificar-se, colocar aqui um nickname, e depois começar então o jogo. Vamos então aqui ao começar, e já poderá então começar. Com as setas do teclado, pode então direcionar a rã. Aqui no assinala o mamífero, se eu deixar passar o tempo, o que é que acontece? A rã perdeu uma vida. Vamos continuar o jogo. Os mamíferos caracterizam-se por a presença de pelos. Entretanto, vamos parar aqui o jogo. Já deu para perceber como é que funciona. Poderão ainda criar um desafio em grupo. Aqui nesta secção, Create Challenge, clicamos e podemos criar um desafio em grupo. E para isso, para ser mais fácil, vamos novamente à nossa conta e aqui onde diz os meus desafios, podemos ver aqui então o nosso desafio criado hoje. Os alunos no motor de busca terão que colocar game.educaplay.com. Podemos copiar e fazer. Então, eles colocam game.educaplay.com, entram, setup, recusar todas e depois terão que pôr então aqui um código PIN. E o código PIN é este código aqui. Vamos copiar. Vamos colar então aqui o código PIN e vamos entrar. O aluno coloca então aqui o seu nome e clica em Login. E pronto, começa logo a jogar. Conforme, quando clicar no começar, começa a jogar e os resultados irão aparecer todos do lado direito, por ordem
Depois do desafio, podemos então ir aqui aos resultados e podemos então, uma vez que foi um desafio, temos que ir aqui à secção dos desafios, clicamos, selecionamos o desafio e aqui irão aparecer então os resultados. Irei selecionar aqui outro. Depois de jogar e depois de toda a gente terminar o jogo, aparecem então os resultados. Aqui podemos ver que apenas existe um jogador, neste caso fui eu. Como é que nós vamos ver os resultados? Vamos então aqui ao nosso perfil do EducaPlay, onde diz resultados. Vamos então aos desafios, porque foi um desafio neste caso, e vamos então selecionar aqui a atividade. Podemos ver que houve apenas um jogador. Este jogador está na primeira posição e acertou em 100% das perguntas, o que quer dizer que acertou em todas. Aqui nós poderíamos ver algumas das questões em que o jogador acertou, mas tem aqui uma falha porque só dá no máximo para ver 2 das questões, o que quer dizer que não podemos ver as outras. Podíamos também exportar em Excel, mas também não nos serve de muito porque só nos mostra realmente a classificação e os lugares onde ficamos, bem como a pontuação. Não nos mostra questão a questão. Se não tivesse sido então um desafio, teríamos que ir aqui às atividades e selecionar a atividade em questão, para então analisarmos os resultados dessa mesma atividade. Se eu quiser utilizar atividades já feitas e publicadas por outras pessoas, posso ir à comunidade. Vou então aqui, clico, e aqui vou então colocar o tema da atividade que pretendo. Por exemplo, animais domésticos. Vou clicar e aqui nos animais domésticos eu poderia pesquisar por área ou também posso pesquisar por ciclo. Imaginemos que eu quero no segundo ciclo, 5º ano. Então, tenho aqui esta sugestão destas atividades públicas para o segundo ciclo, 5º ano. Se eu selecionar uma delas, vou ter então que a salvar nos meus favoritos ou na minha coleção. Posso colocá-la na minha coleção com o nome de animais domésticos. Esta atividade poderia então partilhá-la de imediato, mas esta atividade não é minha. Apesar de os alunos a poderem jogar, poderia não receber os resultados, uma vez que não sou eu a autora da atividade. Então, aconselho a duplicarem a atividade e guardarem-na como proprietários. Depois de a duplicar, eu terei que a publicar como sendo a autora. Aqui, eu posso fazer o quê? Posso colocar visível ou não o botão de ajuda para esta atividade. Isto é um caça-palavras. E aqui nesta atividade de caça-palavras posso também mudar então a direção das palavras. Posso aqui ocultar as pistas, selecionar aqui então algumas funções. Aqui onde diz adicionar, se eu quisesse, podia então adicionar ainda mais palavras e depois clicava no mandar. Por exemplo, vamos pôr aqui
golfinho. Golfinho, vamos pôr em maiúsculas. E vou mandar. E então, como podem ver, já temos então ali o golfinho. Se eu quisesse, poderia eliminar qualquer uma delas. Então, já está tudo certo. Chego aqui ao publicar atividade e vou então publicar a minha atividade. E pronto, se eu tivesse alguma dúvida em criar ou modificar então esta atividade, poderia então assistir aqui ao tutorial. Se eu então for aqui ao meu perfil, como podem ver, nas minhas atividades já tenho aqui então a minha atividade. Passei a ser eu a autora. Ao clicar, posso fazer exatamente o mesmo que fiz com a atividade que criei de raiz. Posso criar um desafio, posso partilhar então com os meus alunos, tanto na Google Classroom, como através do link. E pronto, aqui no EducaPlay poderão então criar uma grande variedade de atividades interativas e dinâmicas para os vossos alunos. Agora é só pôr mãos à obra. E bom trabalho!